Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os verbos. Não os verbos em si, pois os verbos indicam uma ação, mas sim suas subclasses, que podem ser de regular, irregular, verbos de ligação, certo? Então tem várias subclasses de verbos que eu estarei deixando uma playlist no final do vídeo para você ver todas as outras categorias dos verbos. E as categorias que iremos aprender neste vídeo será verbos indicativos, imperativos e subjuntivos. Qual é a diferença entre esses três? É a forma que você usará o verbo dentro da frase. Verbos imperativos. Os verbos imperativos são usados como um comando, então você está ordenando, comandando uma pessoa ou algo a fazer uma ação. E o contexto dessa frase sempre será você. Então eu digo no primeiro exemplo: eat your spinach. Coma o seu espinafre. Eu estou dando uma ordem para você comer. Então a ordem é o verbo comer. Então temos em vermelho o verbo, em amarelo o pronome possessivo, que é your, his, her. Tenho também vídeos sobre pronomes possessivos, é só procurar no canal que você vai achar pronomes possessivos e vários outros pronomes também. E temos o spinach, que é o complemento da frase, que é um substantivo, aquilo que dá nome a algo, né? Um tipo de folha, né? O espinafre. E no segundo exemplo temos o do not be jealous. É muito usado o do not, né, que é o verbo auxiliar com a partícula not, para dar um comando, meio que contrariando o comando. Tipo, não seja algo, não faça isso, não tenha isso, não tente fazer algo. Então, quando você quer dar um comando, você usa a forma imperativa dos verbos, certo? A estrutura da frase imperativa. Temos outra forma de usar os verbos, que é a forma indicativa. A forma indicativa são divididas em três. No caso é um fato, ditar um fato sobre o que vai acontecer, o que acontece, uma ação que está ocorrendo na frase, seja uma questão, que é fazer um tipo de pergunta, fazer uma pergunta, aliás, a outra pessoa, e exclamar. Esse exclamar é o que? Dar ênfase ao verbo, certo? De acordo com o contexto da frase. Na primeira frase temos she arrives today. É um fato. She, ela, arrives, chega, today, hoje. Advérbio de tempo. Então, she, pronome pessoal, arrive é o verbo conjugado na terceira pessoa, que ganha o S no final, e o today, o advérbio de tempo, certo? Na segunda frase, temos a questão, fazer uma pergunta. Então, will she arrive today? Ela vai chegar hoje. Então, eu estou usando will, que é o auxiliar, e o verbo principal para fazer uma questão, e essa questão é a sua forma indicativa do verbo. Na terceira forma, temos o exclamar, que é dar ênfase ao verbo. Então, na frase temos see how amazing she is. See how amazing she is. Então, o is é a ênfase. Então, olhe como ela é incrível, certo? Então, a ênfase está no é. Ela é incrível, certo? Então, forma indicativa do verbo é usado dessas três formas: questão, fato e ênfase. E tem uma outra forma que é o subjuntivo, a forma subjuntiva do verbo. Ela é usada de duas formas, certo? Uma para contrariar o fato, por exemplo, I wouldn't do that if I were you. Eu não faria isso se fosse você. Então eu estou contrariando a ação, certo? E sempre vai
ter o that no meio da frase. Então vai ter o contrário, né? O que vai contrariar, vem o that, e depois vai ser a ação que você está contrariando. Essa é a primeira forma. A segunda forma é usada para pedir, ou sugerir, ou mandar algo para alguém fazer, certo? Então, são usados alguns verbos tipo request, que é requerir, demand, que é o verbo mandar alguém fazer algo, certo? Suggest, que é o verbo sugerir. Eu sugiro que você faça algo. Eu quero que você faça algo. Eu preciso que você faça algo, certo? Então, são alguns verbos usados nessa questão. Então, na primeira frase tem I request that. Então, sempre tem o that na forma subjuntiva. Então, vai vir a primeira parte, depois vem o that ligando as duas frases e o complemento da frase, certo? Então, na segunda forma, pedir e sugerir, tem I request that you help me. Eu estou requerindo que você me ajude. Eu quero que você me ajude. E na segunda frase tem John demands that you make the payment right now. Então, John está mandando que, e é o that que liga as duas frases, John está mandando o quê? Que você faça o pagamento agora mesmo. Então, esses são as três formas de usar o verbo, certo? Da sua forma indicativa, imperativa e subjuntiva, certo? E a nossa aula sobre os verbos de hoje acaba aqui. Muito obrigado e bons estudos.